Bom, e hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber ele aqui em nossos estúdios, o doutor Chinês. Doutor, seja muito bem-vindo em nossos estúdios. E o senhor tem várias especialidades, né? Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado, Brenda. Agradecer ao Bertolucci mais uma oportunidade. Me sinto em casa aqui na TV Direta, tanto que eu acho que eu já vim aqui umas 50 vezes, entendeu? É com o maior prazer. Eu estudei muito esse tema esse final de semana. Inclusive, eu peguei umas informações que um mês atrás eu estava na Inglaterra e eu peguei, tem informação lá, para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes o que tem de mais atualizado na ginecologia, na vida da mulher pós-pandemia. Eu atendo aqui em Mococa junto com o Dr. Pedro Paulo e atendo em Casabranca há muitos anos e tenho umas clínicas no sul de Minas, entendeu? A minha especialidade é ginecologia, hormônio e osteoporose. E sexualidade, que a gente tem cuidado muito. É isso aí. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante e que, infelizmente, ainda é um tabu. Nós vamos falar sobre a saúde da mulher. E, doutor, me fala uma coisa. O que mudou na vida da mulher nessa pandemia? A gente sabe que mudou o mundo, né? E para a mulher? Para a mulher, Brenda, é impressionante a mudança que teve. Vamos falar assim, vamos dividir em duas. Primeiro, aspecto físico. O aspecto físico, a mulher ficou 2 anos sem fazer mamografia, que é o melhor exame para o câncer de mama. Ela ficou 2 anos sem fazer o ultrassom transvaginal, que é o exame de escolha para você procurar câncer de ovário. Ela ficou 2 anos sem fazer o preventivo, que é o exame de escolha para você ver o câncer de colo uterino. Ela ficou 2 anos ou mais sem ir em ginecologista, que mesmo que você não faça o preventivo, mas ela tem a vulva, ela tem a vagina, ela tem outras partes, mesmo que ela tenha ficado todo esse tempo sem ter relação. Então isso teve um atraso muito grande, porque a medicina hoje moderna, Brenda, não é mais a curativa. A medicina moderna é você não ficar doente. Você entendeu? Na Inglaterra eles até brincam que até macaco da NASA cura a doença. O importante, o diferencial, é você não ficar doente, é você não ter o câncer de mama, é você não ter o câncer de colo. Que a partir do momento que você tenha, tudo complica. Tanto que na Europa, aqui já temos no Brasil também, mas na Europa, por exemplo, uma mulher de 40 anos aparece câncer de mama, as filhas mulher todas já fazem o exame genético se tem o gene para câncer de mama. Então, assim, você já começa a rastrear a menina de 15 anos, menina de 14 anos, para ver se um dia ela vai ter câncer de mama. A medicina não consegue saber se ela vai viver o suficiente para esse câncer desenvolver, mas ela já tem ele na genética dela. O próximo passo da medicina vai ser assim, você tem o câncer, o gene do câncer de mama, vai aparecer daqui 20 anos, ou não vai aparecer, ou vai aparecer daqui 100. A medicina não dá essa informação ainda, mas te dá essa informação que você tem o gene e você é do grupo de risco. Foi daí que a Angelina Jolie fez aquela entrevista e aquela cirurgia tão comentada. Ela tirou os ovários e tirou as mamas, justamente porque na família dela teve gente com câncer de mama. Você entendeu? Então, assim, é muito interessante essa visão. E isso sofreu um atraso muito grande na pandemia, porque os exames ginecológicos são preventivos, eles não são curativos. Você não cura ninguém com o exame, você consegue prevenir a doença. E nós tivemos um atraso muito grande. E, principalmente, eu notei com duas pensamentos. Primeiro é assim, não dói, eu não preciso procurar um médico. Errado, porque, por exemplo, o câncer de mama inicial, ele é indolor. O câncer de colo inicial, ele é indolor. E a segunda crendice popular, que de tanto ser falado, muitas mulheres, infelizmente, acreditam que seja uma verdade. Assim, eu não tenho relação, eu não vou ter nenhum problema de ter doença. Isso não existe. Você entendeu? Porque a relação independe. Eu já tive paciente religiosa, freira, com câncer de mama, e nunca teve relação, nunca tomou pílula. Você entendeu? Eu já tive paciente com câncer de ovário virgem, que nunca teve relação. Então, esse tipo de crendice popular, de tanto ser falado que se tornou uma verdade, é uma mentira.
A paciente tem que ir no ginecologista, ela tem que fazer os exames preventivos anualmente, independente de dor, independente de vida sexual. Certo, doutor, só te interromper um minuto. Quantas consultas são necessárias, são indicadas para a mulher durante o ano? Olha, não mais do que um ano, uma vez por ano, se você faz esses 3 exames. Se tem acima de 40 anos, mamografia. Se tem mãe ou tia, mulher na família, que de todos os cânceres que existe que acomete a mulher, o mais genético é o de mama. Então, é uma menina com 25 anos, não precisa fazer mamografia, mas faça uma ultrassom de mama. Tá? Quando ela chega a 40 anos, ela entra na rotina da mamografia. Mas até lá, ela pode acompanhar com ultrassom de mama. Fazer o preventivo e fazer um ultrassom transvaginal. Isso é o básico. Uma vez por ano, ela está muito tranquila. E dá uma pincelada em tireoide, porque a tireoide cada dia está ficando mais frequente. E a tireoide, muitas vezes, Brenda, ela é a raiz de angústia, de ansiedade, de depressão, de apatia. Como eu procuro muito na tireoide, eu acho muito, mas não é todo mundo que procura na tireoide, entendeu? Porque de todas as fontes hormonais que você tem, a que mais te incomoda é a tireoide. Então, por exemplo, entre ter um desequilíbrio de produção de hormônio no ovário, que é natural na menopausa, tem reflexo? Tem. Mas é bem menor acentuado do que você ter um desequilíbrio de tireoide com 25 anos. Então, tireoide é obrigatório. E a gente também tem uma glândula chamada adenoide, que é uma uvinha, fica atrás do nariz, dentro do cérebro. Ela produz uma substância chamada prolactina. E a medicina está desenvolvendo e está vendo a relação da prolactina com muita doença também. Deficiência visual, lactação sem estar grávida, irregularidade menstrual. Então, assim, tem que se procurar. E engraçado, Brenda, é porque as mulheres procuram o modismo, né? Elas não procuram a ciência, né? Se você lança qualquer coisa, hormônio que é proibido, mas faz sucesso na academia, todo mundo usa, né? E ninguém vai atrás da ciência, né? E nesse mundo de hormônio que eu vivo, por incrível que pareça, 99% não tem comprovação científica. Nós estamos agora na moda da testosterona. Tem várias pacientes usando testosterona em academia. Compra pela internet, usa gel, faz o PET da beleza, que põe um implante aqui no antebraço. Existe mil blá, blá, blá. Mas não existe nada científico. Mas tem os reflexos. De tanto usar, eu já tenho várias pacientes que estão aumentando o clítoris, eu tenho várias pacientes que ficou rouca, e isso vai ficando irreversível. Então, assim, muito cuidado com a automedicação, pessoal de academia, essas bombas, essas coisas milagrosas para ficar forte, porque, infelizmente, no mundo dos hormônios, nada é de graça. Se você não seguir a ciência, você se arrebenta. Só te dar um exemplo. Dia para trás, eu atendi uma moça lindíssima, loira, olho azul, aquela mulher assim que você olha e fala, nossa, que coisa linda. A queixa dela, aumento de clítoris. Tratamento não existe, porque se você corta o clítoris tem 3.000 terminações nervosas. Você tirou todo o libido da mulher. Ela saiu chorando no meu consultório, que falou, nossa, doutor Chinês, mas eu ouvi falar tão bem do senhor, eu ouvi falar que o senhor resolve tanto problema, o senhor não vai resolver o meu? Eu falei, não tem jeito. Você entendeu? Então, assim, apenas um aviso ao pessoal de academia. Tenha muito cuidado, que uma começa a usar, compra na internet, aquilo ali se espalha. E muitas vezes esse pessoal que trabalha com a academia não tem o conhecimento científico. Então não é nem má intenção. Nossa, eu tive uma aluna que usou testosterona, em 6 meses ela se transformou. Mas ele não sabe as consequências disso. E só para você notar, Brenda, o quanto é importante esse assunto de hormônio, tem pesquisa que mostra que se você tivesse um jeito de coletar todos os hormônios que você produz em 24 horas, não dá mais que 2 gotas. Então, assim, hormônio é uma coisa poderosíssima, é uma bomba atômica que você pode usar, não que tenha finalidade para o bem. Vamos falar, bomba atômica foi um mau exemplo, é uma energia atômica. Você pode iluminar uma cidade como você pode virar uma bomba atômica. Imagina a produção de uma mulher hoje de 35 anos, 2 gotas por dia, se você juntar toda a fonte de hormônio.
Então, assim, o pessoal pega essas testosterona que está na moda, enche a mão, passa no corpo, entendeu? Então, assim, não tem noção, infelizmente, do risco. E está provado que a testosterona aumenta a atrofia muscular, mas é temporário. E você não pode usar a vida inteira. Então, ela usa 2 meses, ela bomba, ela incha. Depois, ela tem que parar. Aí, ela faz o efeito sanfona. Então, assim, esse alerta eu acho muito importante. Isso aí quer dizer, a mulher se preocupa tanto com a aparência que acaba esquecendo do que tem por trás disso tudo, que é a saúde do nosso organismo. Né? E nós falamos da parte física e tem a parte mental. A parte mental, a mulher mudou muito nessa pandemia, Brenda. Primeiro que a mulher ficou mais só. Ela ficou mais só, ela se voltou para o corpo, ela se voltou para o sexo, ela se voltou para a fantasia. Tanto que já está acontecendo também um reflexo disso tudo. Aumentou muito, não sei se você acompanha, a venda de jogos eróticos, vibradores, mas muito, muito. Assim, foi o que mais cresceu dentro da indústria da sexualidade. Então, a mulher começou, ela não podia sair, ela não podia paquerar, então restou para ela a internet. Então, ela aumentou muito a frequência de sexo na internet, a frequência de compra de brinquedos eróticos, o autoconhecimento, a masturbação. Eu vejo a masturbação assim como uma coisa positiva, que faz parte do autoconhecimento. Só que a solidão levou ao exagero. Então, agora eu já estou com o efeito rebote. Qual que é o efeito rebote? Eu já estou atendendo várias mulheres que viciaram na masturbação e não consegue mais ter relação afetiva o casal. Entendeu por quê? Porque ela chegou num grau de independência sexual que ela pensa assim, ela fala, doutor, eu resolvo tudo sozinha, por que eu vou atrás de um homem? Aí você tem que, a palavra é forte, mas você tem que desviciar. Você tem que mostrar para ela que nada substitui o cheiro, o tato, o contato, a voz, quando você tem empatia. Nada substitui o parceiro. Mas essa solidão dessa pandemia fez a mulher buscar muito resolver sozinha. Então, a masturbação, que muitas vezes eu até aconselhei mulher fazer, como uma forma de autoconhecimento, eu sempre uso esse exemplo, é um extintor de incêndio. A mulher usa extintor de incêndio toda semana, o extintor de incêndio não é para usar toda semana, você entendeu? Então, isso já está dando o outro efeito rebote que tem sido muito danoso para a mulher. Muita mulher está viciada em outras coisas sem ser o contato homem-mulher. Certo, doutor. Às vezes muitas mulheres têm vergonha de falar sobre esse assunto. Às vezes acaba não procurando ajuda. Quais são as suas dicas para as mulheres que estão nos assistindo e estão passando por isso, mas não procuram ajuda? Primeira coisa, assim, torna a dizer, o autoconhecimento é importante, a masturbação é importante, a mulher se olhar é importante, a mulher se sentir fêmea é importante, a mulher se sentir gostosa é importante. Isso é da natureza humana. A gente se veste bem por quê? Porque a gente quer ser visto. A gente usa um perfume por quê? Porque a gente quer ser cheirado. Isso é natural. Tá? E eu vejo assim, dentro da sexualidade, isso como uma coisa muito normal. O desejo. O desejo faz parte da sexualidade. E a sexualidade, cada mulher tem uma. É como a impressão digital. E na sexualidade não existe a moralidade, não existe a religião. Na sexualidade, o nome fala, é algo íntimo, é seu. Se você gosta de homem, de mulher, de trisal, de swing, de não sei o quê, isso é uma coisa pessoal. Você não deve misturar em nada. Tá? Então, primeira coisa, a mulher, na minha opinião, ela não pode condenar a sexualidade dela. Que tem muita mulher que tem uma sexualidade um pouco aumentada e ela vê isso como defeito, ela vê isso como problema, ela vê isso como algo que não faz bem para ela. Primeiro, que é uma qualidade. 1000 vezes você ter uma sexualidade aumentada do que você não ter sexualidade. Entendeu? Segundo, na minha opinião, ela, quando for consultar com o ginecologista, ela tem que conversar sobre isso. Entendeu? Por exemplo, eu sempre pergunto para todas as pacientes que vão consultar comigo, da parte do sexo, se ela tem alguma coisa para falar, não, doutor, não tem nenhuma.
Oh, bastante. Nossa, doutor, eu tenho tanta coisa para falar, que muitas vezes ela está esperando você perguntar. Entendeu? Eu tenho várias pacientes que chegam lá, qual o motivo da consulta da senhora? Ah, doutor, eu tenho uma dorzinha de menstruação, tal, 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 tal. Você conversa, você examina. E a parte sexual? Nossa, aí que você vê que a razão da consulta não foi a dor que ela tem de menstruação, que é uma dor natural. A razão da consulta é a sexualidade dela, que ela quer conversar, ela quer saber. Entendeu? Mas, na minha opinião, isso vai muito do médico também. Você não pode ficar instigando a mulher, mas você pode deixar aberto se ela se sentir à vontade de conversar sobre isso. E, geralmente, a mulher que está dependendo muito de contato, dependendo muito dessa pandemia, ela sabe que ela exagerou. Você entendendo? Então, ela quer escutar o outro lado. Que muitas vezes ela tem dificuldade de chegar para o marido e falar assim, olha, eu transo uma vez cada 15 dias com você, mas com o meu vibrador eu transo 10. Ela jamais vai falar para o marido. Geralmente o vibrador está escondido. Você entendeu? Então, assim, mas ela sabe que, não que é errado, mas que é uma forma que muitas vezes não está tão certa. Então, aí que eu acho que vai a orientação. Não que o vibrador seja uma coisa maldita. Não é, tanto que vende que nem água. E tem muito sexólogo que até preconiza. É a maneira de ser usada. Tem que ter um equilíbrio. Você matou. Inclusive, eu tenho paciente que eu já até preconizei usar o vibrador com o próprio marido. Você entendeu? Porque, vamos falar assim, ativa a parte sexual, é uma coisa diferente, é uma novidade, e o casal precisa de uma novidade. Porque o sexo também é rotineiro. E eu tenho casais homossexuais que na vida deles também é rotineiro. Eu tenho paciente bissexual que também é rotineiro. Então, também relações heterossexuais, que vão dizer assim, a mais comum, que eu acho que nesse campo não existe normal, existe o mais comum, também é rotineiro. Então, tudo é válido, se faz parte do mundo do prazer e se eles se sentem bem. E tem algumas que eu até falo, você devia falar para o seu marido que você tem um vibrador. Você deveria que, de repente, ele gosta da ideia, você gosta, você entendendo? De vez em quando vocês usam. Justamente, como que o senhor vê a importância dessa comunicação com o parceiro? Porque a gente vê muito faz, mas não fala, né? Eu vejo isso, infelizmente, todo mundo fala, você só puxa o saco de mulher. A grande dificuldade é o homem, porque tem muita mulher que quer falar sobre isso, mas ela dá um toque, o cara já dá porrada. Sabe, isso aí para mim é coisa de mulher sem vergonha, é coisa de mulher que não tem homem em casa, é coisa de mulher que não tem macho em casa, é falta de pênis, você entende? E não é dessa maneira. Então, muitas vezes, o homem espanta a mulher na sexualidade, pelo machismo. Que na sexualidade, Brenda, não cabe machismo. A sexualidade é dois. É dois iguais no sexo. Não tem aquela da mulher ter que fazer tudo. Não tem aquela do homem só receber. Você entendendo? Ali na sexualidade não tem homem e mulher. Tem duas pessoas procurando o prazer. Você entendendo? Agora, o homem é difícil entender essa mensagem. Entendeu? Ele é difícil, porque ele é o machão. É complicado. Eu já teve casos que eu mandei a mulher trazer o marido sentou e falou, doutor, se eu vou falar de sexo, eu vim no lugar errado. Que eu acho que esse tipo de coisa não é nem para conversar. Então, eu olhei para ela e falei, bom, não tem jeito. O cara não deixou nem falar, ele já deu a pancada. A gente vê muito até casais que se separam, né, por esse motivo. Muito. E, Brenda, não só se separam. Casais que têm outros parceiros. Mas muito, bem mais que você imagina. É que isso daí, assim, não é ventilado, isso ocorre numa consulta. Mas é muito, porque como a mulher não vê espaço de melhorar dentro, e ela também tem razão de ter aquele conforto, ela muitas vezes construiu uma vida financeira junto, ela tem uma família que ela preza junto, mas ela não se sujeita mais como a minha mãe se sujeitava, como a sua avó se sujeitava. É aquela mulher que, com 40 anos, encerrava a vida sexual. Ela não se sujeita mais a isso. Na grande maioria, hoje, ela está empoderada. E hoje ficou fácil ela conhecer outras pessoas. Hoje tem a mídia, tem Facebook, tem Instagram. Só não conhece quem não quer.
É verdade. Eu acho que nem deve se limitar também, né? Doutor, eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui. Tenho certeza que a entrevista foi bastante esclarecedora. Volte sempre que quiser. E para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, seja de dica, seja um conselho para todas as mulheres e os homens também que estão nos assistindo. Tá, joia. O que eu posso falar, sim, a sexualidade é algo bom, a sexualidade é uma qualidade, e toda mulher e todo homem tem o direito de vivê-la da maneira que ele quiser, de uma maneira que ele achar que para ele é boa. E muito importante, Brenda, a sexualidade não tem idade. Eu lembro que faz uns 6 meses eu atendi uma paciente de 77 anos reiniciando vida sexual, porque hoje você tem como rejuvenescer a vagina, não lubrificar, rejuvenescer. E ela me procurou para rejuvenescer. E eu fiquei um pouco curioso, ainda falei para ela, nossa, mas nessa idade, 77 anos, ela falou, vou aproveitar o taxista que me traz. Entendeu? Que ela morava em outra cidade e ela paquerava o taxista. Entendeu? Então, ela ia aproveitar as idas e vindas. Entendeu? Eu acho que esse é o pensamento que precisa ter. A sexualidade não tem idade, tem apenas prazer, que é um direito do ser humano. O prazer é um direito da mulher. O prazer é um direito do homem. O prazer é uma qualidade, não é um defeito. Muitas vezes, o ser humano não sabe lidar com o prazer. Não que o prazer seja o problema, é ele de não saber lidar. Certo, é isso aí. Muito bem, quero te agradecer mais uma vez. E o doutor, quem quiser conhecer seu trabalho, fazer uma consulta, onde o senhor atende, tem algum telefone para contar? Eu atendo há 13 anos aqui junto com o Dr. Pedro Paulo, na Rua do Cemitério, aqui em Mococa. Lá o telefone é 3656-1718 e atendo fazem 33 anos em Casa Branca. O telefone lá é 3671-3015. E eu falo assim, eu só faço a área de ginecologia, entendeu? Certo, é isso aí. Então, se você se interessou, quer fazer uma consulta aqui em Mococa e também em Casa Branca, o telefone está aqui na tela, só entra em contato, né, doutor? Tá, muito obrigado, viu, Bena? Você, o Bertolucci, aqui eu estou em casa, e eu acho que sempre tem alguém que aproveita o que a gente conversa aqui. Com certeza. É com você, Michele.